Fala, galera, tudo bem? E hoje vamos falar sobre aqueles documentos que vão garantir a paz, a tranquilidade, a certeza de que você está no caminho certo. Vamos compreender as razões, né, desses documentos essenciais no processo de produção, tanto da construção do seu projeto ou até de uma obra. Durante muito tempo, lá no meu início de carreira, eu não usava documentos como esse. O escritório que eu trabalhava, acho que também não usava documentos, pelo que eu me lembro, também não usava documentos como esse, e você sai da faculdade sem essa bagagem, essa que é a grande verdade. E o cabelo branco me deu know-how aí para poder estar trazendo para vocês hoje essa informação sobre esses documentos que, para mim, são fundamentais de você ter, de você usar, de você implementar no seu escritório, para você implementar na sua empresa para poder seguir com mais base, com mais resguardo para você e para o seu cliente também. Porque a gente não está falando de processos que são unilaterais, a gente está falando de processos que são para ambos. E sem mimimi, porque você já me conhece, bora para o mapa mental. Vou abrir aqui o mapa mental para que a gente possa começar essa aula de como garantir a paz nos seus projetos. Essa é a pergunta que ninguém, né, quer deixar de ter. Então, aqui vai uma exclamaçãozinha, né, de que como garantir essa paz, né? Bom, dentro da minha vivência, dentro dos anos que eu estou atuando, né, é, eu criei aí o sistema DIGP. O que significa o DIGP, né? Vamos colocar aqui, DIGP. O que é o DIGP? DIGP, gente, nada mais é do que os documentos, documentos indispensáveis para a gestão do seu projeto. É isso. Então, assim, eu tenho uma lista de documentos que são essenciais para que você possa fazer uma entrega de qualidade, para que você possa se resguardar, como eu falei antes, né? Resguardar o seu cliente também, porque, vamos combinar, a gente não faz um projeto só, a gente faz vários projetos, a gente é passível de esquecimento, ambos os lados. E dentro desse DIGP, eu vou dizer para vocês que a gente já começa com uma proposta de valor que a gente falou em alguma aula anterior, né? Então, a gente tem aqui a proposta que foi entregue. Essa proposta já é um documento, né? Ela pode não ser um documento se não houver uma assinatura, se você não cobrar assinatura, devolução assinada do seu cliente. Mas a partir do momento que você tem isso, que ele tem isso, que vocês ambos assinaram, isso se torna um documento. Um documento ele já diz a forma de pagamento, já diz as etapas que você está entregando desse projeto, ou da obra que você está executando, né? Mas ela está dizendo para você quais são as etapas ou quais são os movimentos que você vai fazer para aquele projeto, para aquela obra. Isso é um fato. Então, esse é o nosso primeiro documento oficial. E ele tem que estar lá. Ele não pode deixar. Não pode ser uma coisa assim, não, eu faço o seu projeto, eu te ligo e tá tudo certo. Não, não dá para ser boca a boca. Fechado? Então, um segundo documento que eu diria que é imprescindível que a gente tenha seria o briefing. Depois que você tem essa proposta assinada, que você entrou num processo real, né? Seja de obra, seja de projeto, a gente vai ter aí o briefing. Então, esse briefing ele acaba acontecendo porque nele você tem ali os seus processos de conhecimento, de envolvimento com esse cliente, falando de projeto, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, na hora que eu tenho esse briefing pronto,
eu parto para o meu projeto, eu parto para a minha obra, porque lembre-se, né? Vou até voltar aqui. Não necessariamente o projeto é seu. Lembra disso. Você pode estar pegando um projeto que é com um colega e você vai fazer a execução da obra. Então, dentre, né, essas questões, você também vai ter o seu briefing, você também vai ter a sua forma de trabalhar, você também vai ter, né, as suas perguntas, a sua, né, aquele momento de chegada no cliente e nos desejos que ele quer. Tá legal até aí? Perfeito. Feito isso, a gente também tem que ter o nosso checklist. Deixe-me voltar para dar continuidade aqui no processo de criação aqui desse mapa mental que eu acabo disponibilizando para vocês no dia seguinte que eu libero a aula, né, aqui no canal. Então, vamos lá. Depois disso, eu diria para vocês que a gente tem um checklist. É importantíssimo você ter um checklist, tá? E, aliás, vários checklists, não é só um, né? Então, esse checklist aqui, que eu estou falando para vocês de imediato, ele fala do seguinte: faz o seu checklist, tenha o seu checklist. Eu tenho dentro do do material do aluno, desculpa, a gente tem lá o checklist para todos os membros que a gente tem, e aí você faz uma sequência de execuções que você tem, né? Então, seja ela para o seu projeto, seja ela dos movimentos da obra, seja ela dos movimentos de entrega. Então, assim, você tem um checklist das plantas que você vai entregar, então você tem que ter um checklist da sua planta. Se eu vou falar da planta de construir e demolir, eu tenho que ter lá um checklist para saber tudo que eu tenho que entregar daquela planta. Não é simplesmente um desenho e uma cota. Não, existem processos dentro de cada desenho que você precisa estruturar. Então, esses checklists são muito importantes para que você tenha isso. Beleza? É, Voltando, a minha voz sumiu, né? Parece que sim, mas voltou. Então, tendo esse checklist, eu vou dizer para vocês o seguinte: começou um trabalho, começou lá, você já está começando, né? é, Todo o processo que você tem. Existem alguns termos. Eu vou falar primeiro dos termos, depois eu falo de outros documentos, tá? Termos que são essenciais para que você tenha, e eu vou estar mostrando aqui alguns deles também ao longo da aula. Então, o termo que eu considero assim, importantíssimo de você ter é o termo que eu chamo de termo de aprovação. Termo de aprovação. Esse termo de aprovação vai te dar a segurança do que, na verdade, né? Ele vai te trazer a garantia de que o cliente está em pauta com você, tá? Ele está de acordo com a proposta que você deu. Então, na hora que né, o projeto que você está mostrando, o termo de aprovação ele é fundamental. Bom, todos os documentos que eu falo que são fundamentais, mas assim, esse termo ele te resguarda de que ele está aprovando, de que está ok com o que você está dizendo. Então, se você quiser, você pode gerar, inclusive, esse termo de aprovação já da proposta, né? A proposta está lá, a proposta ela já diz tudo. Então, você faz o briefing, você começa o seu projeto e você tem o termo de aprovação daquele projeto. Isso diz que ele está completamente de acordo com o que você está entregando. Voltando aqui, vamos passar para o próximo. E aí, um outro termo que eu considero importantíssimo de existir é o termo, ah, o termo de aprovação das etapas. O que eu quero dizer com esse termo? Esse termo são 10 etapas. Então, se você está fazendo um projeto lá, você tem um projeto você tem um projeto
Tem a parte de levantamento, né? Esse projeto inicial, você tem anteprojeto, você tem projeto executivo, você tem projetos complementares. Cada etapa que você entrega seria de bom tom. Você está entregando para ele um termo de aprovação daquela etapa. Isso te resguarda para quando você estiver lá na etapa de execução, ele não falar para você assim, puxa, eu esqueci de um detalhe. Tem um outro documento que eu vou te falar que vai te resguardar disso também. Eu esqueci de falar com você, mas eu preciso que tenha isso assim, assim. E você já está na execução. Ele, teoricamente, já aprovou, olha o documento, ó, já aprovou o teu layout, ele já aprovou o teu estudo preliminar, ele já aprovou o teu anteprojeto, e você já está no executivo. E pense se você tiver que voltar para poder falar, para poder alterar. Talvez você trabalhe com um sistema que você mexeu num, você mexe com tudo é rapidinho. Mas isso é gente que sabe, ou você que sabe, que lida com esse programa, mas assim, é retrabalho. Retrabalho tem que ter o seu valor. Grava isso, gente. Escreve no caderno aí. Retrabalho tem que ter o seu valor. Porque a gente para pensar de novo. Às vezes você tem que alterar a planta inteira, ou grande parte dessa planta para poder colocar algo que foi esquecido. E se você já estiver lá no seu processo de projeto executivo, pensa o quanto você vai ter que andar para trás para poder refazer tudo. Percebe? Faz sentido? Então, assim, se faz sentido para você, é, coloca agora, a partir de agora, você tem que colocar o termo de aprovação das etapas. Simples, é um termo simples, onde diz que está aprovada aquela etapa e que você vai dar sequência. Saca? Mas eu levei um bom tempinho para poder implementar isso. E é por isso que eu estou trazendo para vocês isso hoje. Porque lá atrás, mais de 20 anos, o processo era diferente. É, mas você vai aprendendo, cabelo branco vai crescendo, você vai amadurecendo nessas questões. Fechado? Voltando para o nosso mapa mental, eu vou falar para vocês assim. Então, esse termo é importantíssimo. Falando de termos, né, eu falei que ia falar primeiro dos termos, tem um outro termo que eu costumo usar também no escritório, que é o termo de conclusão, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o termo de conclusão. Então, no momento que você findar, né, no momento que você terminar o seu trabalho, você também entra com o termo de conclusão. Em obra, isso precisa acontecer. Pensa você comigo. Te convido, Guilherme, chega pertinho. Imagina que você foi lá, terminou a obra, entregou para o cliente, está aqui a chave, ele começou a morar. A partir do momento que ele começou a morar, você já não sabe mais o que está acontecendo ali dentro. Não é verdade? Então, passa um mês ele te liga, passa 2 meses ele te liga, passa 3 meses ele te liga para poder falar de questões que estão acontecendo e que ele quer que você volte. Só que tudo depende do uso, depende de tudo. Você não compra uma camisa, vamos para o nosso dia a dia. A gente não compra uma camisa, chega em casa e aí vê um negocinho e você volta, não, mas essa camisa daqui, aí você volta para cá. Não, mas essa camisa aqui, você não faz esse processo numa loja. Então, assim, é fundamental que você pense nisso, que você tenha em mãos o termo de conclusão. Então, isso tem que fazer parte do teu todo, do teu escritório, para você poder se resguardar, né? E tá em dia ali. Se você tem um termo desse, e se você tem um outro documento que eu vou falar agora para vocês, que nada mais é do que o manual do proprietário, tá bom? O manual do proprietário vai te resguardar que você vai dizer para ele determinados processos que são fundamentais para que ele não te cobre depois. Então, um exemplo bom.
nós, mulheres, e homens também, costumamos ter queda de cabelo, né? Queda capilar. Banho ralo, entope. Se você estiver no seu manual dizendo que é prudente, que ele faça uma manutenção quinzenalmente, mensalmente, aí você, né, estipula isso. Para, né, retirada de resíduos e tal, você já está se resguardando, porque daqui a 15, 20, um mês, 2 meses, ele pode ligar para você falando assim, olha só, estou com um problema no ralo do banheiro. Isso, né, mitiga a necessidade de você ter que mandar uma pessoa lá para poder olhar se você estiver fazendo obra, para poder ver uma questão que talvez tenha sido causada por ele, pelo seu cliente. Então, na hora que você tiver esses documentos, entrega, mapa do proprietário, na hora que você começa a ter né, esses documentos, você está resguardado e ele também, sem dúvida nenhuma. Quer ver um documento que é... Bom, deixa eu anotar esse documento para vocês, porque senão depois vocês já podem falar assim, mas faltou um aqui que você, não, você falou e aí não anotou e agora eu não lembro, né? Ah, que nada mais é que eu falei do manual do proprietário, que é o que vai fazer parte do nosso kit aí. É, em todas as reuniões, eu vou estar aqui para falar pertinho com vocês, porque isso é importante. Em todas as reuniões que vocês fizerem com seus clientes, é fundamental que vocês façam uma ata de reunião. Faz sentido? Faz. Por quê? Como eu disse, a nossa cabeça não é um computador, embora a minha às vezes pareça, mas não é um computador. A gente lembra de muita coisa, mas a gente também esquece de algumas. E assim como a gente, o cliente também esquece. Então, as solicitações, elas podem acontecer sim, a gente pode executar sim, e depois ele dizer que não era bem isso. Ou ele pode pedir alguma coisa e a gente esquecer. Isso acontece também. Então, para que não aconteça esse tipo de questão, é fundamental que você tenha uma ata de reunião, onde você vai dizer lá, que é exatamente isso que eu estou mostrando agora, que data de reunião, quem são as pessoas envolvidas nessa reunião, é, local da reunião. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí que não estava no script. Eu vou fazer uma coisa comigo, eu vou fazer uma questão. Então, aqui, ó, é importantíssimo que você tenha a ata de reunião em punho. Essa ata de reunião, ela vai te dar, sem dúvida nenhuma, a base de que vocês conversaram, de que isso foi dito, de que foi combinado, de que foi solicitado por eles, ou de que foi, como é que eu posso dizer, proposto por você, né? É o que eu falei, a gente também pode propor alguma coisa no momento da reunião e aquilo ficar depois esquecido. Feito. Falando de financeiro, né, numa obra, é fundamental também que a gente tenha um acompanhamento desse custo. Uma planilha de custo seria muito bem-vinda. E é por isso que eu estou trazendo também para vocês. Então, falando de financeiro, seja para vocês, né, para a obra, mas tem a necessidade aqui de você ter uma planilha de custos, né? Uma planilha que você pense assim, falando, né? Se você estiver só acompanhando a obra e tiver que fazer prestação de contas,
Eu diria que uma planilha aqui, ela é muito bem-vinda, tá? Vou exemplificar o que eu estou dizendo. Como vocês sabem, eu não quero fazer uma aula muito longa, mas é importante o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É, vou compartilhar aqui com vocês a planilha de custo, por exemplo. Tá vendo aqui? Então, aqui, essa planilha daqui é uma planilha de custo, onde eu tenho, sem dúvida nenhuma, todo o controle que a gente faz, né, para ter um valor total dessa obra. Então, se você pegou lá, aqui, ó, exemplificando, caçamba de entulho, se foi por Pix, se foi por cartão, se foi cartão e tal, você ainda pode nomear, nos nomes de quais que você está usando, né? Qual o valor? Eu faço uma coisa que eu considero muito importante. Você consegue mostrar, ó, para o seu cliente o parcelamento. Essa daqui é de exemplo, e eu deixei ela com esses valores mesmo para que vocês pudessem participar e entender o que eu estou dizendo, ó. Se você pagou a mão de obra do empreiteiro, quantas vezes foi? Se foi em 12 vezes, você vai alterar aqui e você vai executar o parcelamento aqui. Então, não foi em 10, foi em 5. Vai vir aqui, vai botar 5, ops, perdão. Você vai vir aqui, vai botar que foi em 5 vezes. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, data de quando começou a pagar, certo? Ops, zero aqui na planilha. Aqui, ó, tem uma formulazinha que você vai trocar de 10 para 5. Achou o valor mês. Achou o valor mês aqui. Vai copiar para as demais e tá lá. Então, esse tipo de controle, ele se torna fundamental, gente. Tá aqui. Agora, tem uma coisa que eu faço, que eu dolarizo. Então, essa coluna daqui, ela já está dolarizada. Ela já está com a fórmula para poder fazer a conversão. Aqui no cantinho eu deixo o dólar base. Por que que eu faço a conversão? Né? Por que que existe a conversão na planilha que eu trabalho? Em qualquer momento que o teu cliente, né, você entrega para ele essa planilha quando ela já está toda discriminada, toda bonitinha, ele entende que a qualquer momento, lá na frente, ele pode saber quanto foi o custo daquela obra. Vai vender, vai fazer qualquer coisa, mas precisa lembrar, fala assim, mas quanto é que eu gastei naquela obra mesmo? Na hora que ele dolariza, o dólar é uma moeda estável, né? Mais estável que a nossa moeda local. Então, como a gente já teve mudanças de moeda, não sabemos o futuro, a gente tem a possibilidade de transformar em dólar, voltar para a moeda que a gente tivesse em algum momento tiver uma alteração. Tá claro? Então, sendo feito, eu dolarizo nas planilhas que eu entrego ou nas planilhas que eu forneço para os meus mentorados. Todos agradecem, né? Então, isso é um diferencial, assim. Na minha cabeça, isso é um diferencial porque todos os meus clientes que recebem gostam. Vou mostrar mais uma importante aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui onde é que ela está. Aqui, deixa eu mostrar para vocês essa planilha aqui, que é a planilha que eu também forneço lá na área de membros, tá? Então, essa daqui é uma de exemplo de ata de reunião, tá? Eu considerei aqui ata 2, que você bota o endereço da obra, que você bota o seu e-mail, aqui também, endereço, o número do contrato, o início, o prazo, o responsável técnico, se for você, se for quem for, o CAL ou o número do teu, né, registro, a RRT, que você bota o número da sua responsabilidade. Fechado? Aqui entra quem solicitou essa reunião, e aí pode ter sido, no meu caso que eu deixei meu nome, mas pode ter sido
né, o cliente, a data, o local, o horário dessa reunião, né, o horário dessa reunião está acontecendo, e os participantes que envolvem essa reunião. Aí você entra com uma pauta. Nessa pauta, deixei aqui como exemplo, ó, definir o revestimento do piso. Foi definido o revestimento do outro piso da varanda, foi definido o revestimento do piso da cozinha. Enfim, aqui você vai relatando, você vai dizendo claramente todos os passos, ou seja, toda a pauta que foi combinada, que foi conversada naquela reunião. Gente, não esqueça de nada. Coloca tudo. Peca pelo excesso. Pode ter certeza que você vai me agradecer depois. Feito isso, você vem aqui para baixo e aí vem pendências, responsáveis e data limite. Importante, ocorrência se tiver e uma assinatura de ambas as partes ou até de um terceiro contratado que tiver. Nessas pendências aqui, você vai dizer lá, ó, exemplificando aqui, se fosse uma questão de obra, uma nova tomada que vocês viram que é importante de ter naquele ambiente, por exemplo. Então, você vai botar ali, que é a responsabilidade, ter uma nova tomada na cozinha, conforme planta anexa, que deve ser executada pelo eletricista até a data X. Saca? Então, esse tipo de documento, ele começa a te blindar de todo e qualquer problema que possa acontecer. Fechado? Se você considerar que é fundamental de você ter esses documentos que eu acabei de falar para você, manda uma mensagem ou clica no link aqui embaixo e adquira o seu pack. Fundamental. É fundamental. Te digo que você vai me agradecer. Depois você vai me agradecer. É fundamental que você os tenha para você poder se blindar e ter paz. Isso é o que a gente quer. Fechado? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.